Bom dia, nono ano. Estamos de volta e agora sim, dessa maneira, virtualmente. Bom, vocês estão lembrados do meu nome, né? Eu não vou ter que falar meu nome aqui pra vocês. Vocês lembram, né? Tá bom. Bom, se alguém não lembrar o meu nome, eu vou pedir pra mandar uma mensagem lá no privado perguntando pra não passar vergonha que vocês não lembram nem o nome do professor de história. Vou falar, viu? Bom, gente, quero dizer que eu tô com saudade de vocês, saudade da nossa escola, saudade de estar com vocês pertinho. E estamos vivendo esse momento que é um momento muito diferente na vida de todo mundo, um momento muito novo, né? Um momento novo para mim, um momento novo para você. Eu tenho meus quase 50 anos, você tem seus quase 18 anos aí, seus quase 15 anos e nós estamos vivendo juntos esse momento novo para o Brasil. E nós estamos, e por ser novo, né? Estou eu aqui gravando uma aula para vocês. Então aqui assim, eu prometi que eu não vou falar mais do que 30 minutos. Então tá aqui, eu tô diante de um cronômetro aqui na minha frente, tá marcando que eu tô falando 1 minuto e 26 já. Vou deixar ele aqui para que eu possa ficar olhando, para que eu não fale tanto e torne essa aula muito chata, tá bom? Mas a gente tem que falar algumas coisas e tem que combinar umas coisas. Como é que vai ser os nossos encontros, como é que vai ser essa questão da frequência, como é que vai ser a questão dos trabalhos. Então eu vou reservar esse momento, essa aula de hoje, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Ah, e também falar a respeito da pandemia, né? E é interessante porque o Brasil e o mundo, né? Claro, é uma pandemia que significa o mundo. O Brasil e o mundo já viveram outras pandemias, né? E uma pandemia que matou muita gente no Brasil, que vitimou muita gente no Brasil, inclusive um presidente eleito da República foi a gripe espanhola, que aconteceu durante o período que nós estamos estudando no nono ano. Bom, mas antes da gente entrar no assunto do nono ano, da nossa matéria, que vocês se lembram, eu sei que vocês se lembram, que a gente está falando de República Velha. Antes da gente falar de República Velha, é importante a gente falar um pouquinho do que está acontecendo e depois do que está acontecendo agora, a gente tentar fazer um gancho com o que aconteceu há mais de 100 anos atrás no Brasil, que foi a pandemia da gripe espanhola, que, como eu disse, vitimou muitas pessoas, inclusive o presidente eleito Rodrigues Alves, que estava pronto para ocupar a cadeira de presidente em 1918. Só que antes dele tomar posse, ele bateu com as botas, ele faleceu por conta da gripe espanhola. Bom, bom, gente, a gente está no meio de uma pandemia. E o que é mais, para mim, o que é mais chocante é que muitas pessoas, e eu não quero dizer que é só aqui no Brasil, muitas pessoas em alguns lugares do mundo, elas ainda duvidam que nós estamos atravessando um problema tão grave e tão sério. Muitas pessoas, elas ainda não se deram conta da realidade que nós estamos vivendo. Então eu, como professor de história, porque eu sei, da mesma maneira que nós, quando nós estudamos a história da República Velha, a primeira república no Brasil, que foi proclamada em 1889, é claro que você lembra, né? 1889. Quando nós estudamos hoje, né, esse período que aconteceu há mais de 100 anos, nós vamos estudar sobre a gripe espanhola, que foi uma pandemia que, né, como disse, uma pandemia, ela vitimou pessoas no mundo todo. E nós estamos vivendo isso hoje, né? A gripe espanhola, ela aconteceu principalmente no ano de 1918. Então, nós estamos no ano de 2020, 102 anos depois, e nós estamos vivenciando uma pandemia
de Covid-19, uma pandemia de coronavírus. E, infelizmente, existem muitas pessoas que não acreditam que nós estamos diante de um problema sanitário e querem pensar que nós estamos diante de um problema político e econômico. Sim, nós estamos diante de um problema econômico por conta de que muitas pessoas perderam seus rendimentos durante essa quarentena que foi imposta. Mas por que a quarentena foi imposta? A quarentena foi imposta porque antes de enfrentarmos um problema político ou econômico, nós estamos enfrentando um problema sanitário, um problema de saúde. E o problema de saúde requer, para que a gente possa combater esse vírus, para que a gente possa combater esse problema, é requerido de nós que nós mantenhamos distância, que nós nos mantenhamos em isolamento social, que é a chamada quarentena. É claro que a gente sabe que muitas pessoas foram prejudicadas e estão sendo prejudicadas por conta dessa quarentena. Nós somos essas pessoas. Por exemplo, você, aluno, que já faz mais de um mês que não está tendo aula. E isso é prejudicial a essa etapa de desenvolvimento educacional na sua vida. Claro que é, né? A gente não sabe com certeza quando tudo isso vai terminar. Então, estamos sendo prejudicados. No meu caso, por exemplo, as minhas férias foram antecipadas. Então, isso já significa que eu não terei férias em julho. Então, imagina quantos professores no Brasil que organizaram suas férias para que pudessem desfrutar das suas férias no mês de julho, eles não terão férias. Aliás, né, a gente teve férias nesse momento, mas as férias requeria que nós ficássemos em casa. Então você não pode viajar, você não pode curtir uma férias. Por quê? Porque você está de quarentena. Então é claro que a quarentena traz prejuízo para muitas pessoas. E é claro que eu sei também que os prejuízos são muito mais do que esses prejuízos educacionais em relação à vida dos alunos, e são muito mais trágicos, podem ser muito piores do que você ter que reprogramar suas férias. Eu sei disso. Eu sei que no Brasil hoje muitas pessoas, por conta da quarentena, tiveram seus rendimentos zerados, praticamente zero. E isso leva, de uma crise sanitária que a gente está enfrentando, isso leva as pessoas a uma crise econômica também. Então há prejuízos. Há prejuízos para empregados e para trabalhadores, e há prejuízos também para patrões. Mas isso é porque a gente está diante de um problema muito maior do que é a economia. A gente está vivenciando um problema que, claro, traz prejuízos econômicos, mas pode trazer prejuízo de vidas. E isso que é o mais importante. A gente tratar de uma situação problema que a gente tem nesse exato momento, que é uma situação que traz risco de morte para muitas pessoas. Então, a educação, a escola, na escola, através da educação, nós aprendemos, né, que os valores da ciência, e são os cientistas, pessoas que estudam a respeito de como o vírus se propaga, de como as pessoas transmitem a doença. São essas pessoas que estudam, né? E eles que determinam quais são as melhores medidas a serem tomadas para que o prejuízo de vidas seja menor. É claro que tem muitas pessoas que estão preocupadas com a economia. E uma coisa não está desvencilhada da outra, né? Quando a gente trata de vida, é claro que a gente também trata de economia, porque as pessoas têm que comer, as pessoas têm que pagar as suas contas. A gente sabe disso. E a gente espera, eu como cidadão brasileiro, eu espero
do Estado, do governo, os recursos necessários para que eu possa cumprir a quarentena. Eu só? Claro que não. Eu espero que todo brasileiro. Deveria ser assim. Todo brasileiro deveria ter condições dadas pelo Estado, pelo governo, para se manterem em casa. Porque isso preserva a vida. E preservar a vida é ponto fundamental e chave da nossa Constituição brasileira. Então, é claro que eu sei que o que me entristece nessa quarentena é que eu sei que milhares de irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras, eles não podem, não conseguem fazer a quarentena porque dependem de uma renda que lhe vem através dos seus trabalhos. E por não conseguir uma renda que deveria vir do Estado, do governo. O governo enquanto Estado, porque a função da existência de um Estado é o bem-estar dos seus cidadãos. Então nós temos uma república. Qual que é? A República Brasileira, fundada, proclamada, que a gente está tratando sobre isso. Quando que a República foi proclamada? Foi proclamada lá em 1889. No dia 15 de novembro de 1889, proclamou-se a República Brasileira. Então é dessa república que eu sou cidadão. E você é cidadão, você é cidadã, você é aluna, você é aluno, seu avô, seu pai, seu responsável. Somos cidadãos dessa república. E essa república tem que ser responsável pela preservação da vida dos seus cidadãos. Isso significa ser a mãe gentil dos seus filhos. Quando um governo se recusa a preservar, a ajudar a preservar a vida dos seus cidadãos e das suas cidadãs, esse governo ele perde o objetivo e o motivo de existir. Então, a minha queixa aqui, e o meu desabafo para você, meu aluno, que talvez tenha algum parente, alguém próximo de você, que não pôde parar, porque depende dessa renda, desse seu trabalho. Então, assim, a minha queixa aqui não é contra as pessoas que não param. Minha queixa é contra o Estado, contra o governo, contra aqueles que governam a nação brasileira e que não permitem, que não dão condições para que grande parte da população brasileira fique em casa. E por falar em ficar em casa, você, meu aluno do 9º ano, entendeu que é necessário ficar em casa? Que toda essa loucura que se está falando hoje nas redes a respeito de que tudo não passa de um plano político, de dominação da China. Você, meu aluno, 9º ano, você tem dificuldade para entender que tudo isso não passa de uma grande mentira? De que essa questão de que existe um plano da China para dominar a economia do mundo, isso não é verdade. E que na verdade, o que na verdade está acontecendo é uma devastação causada por um vírus, lá por um micro-organismo que os teus professoras e os teus professores de ciências falam, desses seres que a gente não vê a olho nu, mas que eles existem. E eles existem e podem determinar a história de uma nação. Como, por exemplo, a gente estudar o que aconteceu há 102 anos atrás, quando a gente trata da gripe espanhola, que é uma gripe causada por um pequeno vírus que, apesar de ter o nome chamado de gripe espanhola, a gente sabe que foi um vírus que teve seu início lá nos Estados Unidos. E que recebeu o nome de gripe espanhola porque a Espanha foi um dos primeiros países mais afetados por essa enfermidade.
há 102 anos atrás. Então, eu pergunto a você agora, assim, nessa aula de história, você, daqui a 50 anos, como você vai ser lembrado pelos historiadores? Você vai ser lembrado pelos historiadores como aqueles que ficaram lá do lado dizendo: ah, não, isso não passa de uma gripezinha, isso não é nada. Ou você vai ficar do lado daquelas pessoas que tentaram preservar a sua própria vida e a vida dos seus entes queridos, dos seus amigos. Então, assim, é claro, daqui a 100 anos, os nossos netos, os seus netos, talvez os meus bisnetos, eles vão estudar a Covid-19, o coronavírus, e vão estudar o comportamento das pessoas. E daqui 100 anos, as pessoas vão dizer: nossa, tinha uns loucos lá em 2020 que eles não acreditavam que era tão devastador. Eles acreditavam que era um plano da China, ou acreditavam que era um plano mirabolante para derrubar da cadeira de presidente aquele que era o atual presidente, que hoje nós sabemos quem é. República Velha. Então, a República hoje ela é governada por um presidente. E ela é governada por um presidente desde quando ela foi fundada. Lembre-se, o primeiro presidente. Isso, Joaquim, acertou. Marechal Deodoro da Fonseca. Não foi eleito pelo povo, você se lembra das minhas aulas, né? Você estava ligado, né? Então a gente teve 2 presidentes militares no começo da nossa República Velha. E depois nós tivemos, né, uma sucessão de presidentes civis, né, que vai durar um bom tempo, os presidentes vão ser eleitos, né, e isso vai durar, essa primeira república dura até 1930. 1930, os acontecimentos desse ano vão fazer com que os historiadores de hoje eles dêem um outro nome a essa nova fase da República que vai começar em 1930. Mas nós estamos lá, em 1800, nós estamos entre 1889 e 1930. E já são quase 18 minutos que eu tô falando aqui e eu tô vendo que a minha promessa de falar 20 minutos não vai dar certo. Perdão, viu? Você vai ter que me escutar um pouquinho mais. Bom, espero que não seja muito, né? E falando a respeito da questão de hoje, aí eu pergunto: você está fazendo a sua lição de casa? Você entende da gravidade dessa doença? De tudo que pode acontecer? Então eu acho que é importante, sim, dentro da história, a gente estudar o passado, mas também é muito importante a gente estar atento ao nosso presente, o presente que nós vivemos, porque esse presente que nós vivemos, daqui a 20 anos, ele vai ser história. Como é a história de 20 anos atrás, quando você nem tinha nascido. Então os dias de hoje, eles serão a história que os seus filhos vão aprender na escola. E o que eles vão aprender tem a ver com o seu posicionamento no dia de hoje. Você imagina? Nossa, o meu pai e a minha mãe eles estavam do lado daquele povo que não acreditava. Entendeu? E assim, o que é mais difícil disso tudo, dentro dessa pandemia, é que as coisas já estão acontecendo. E mesmo as coisas estando acontecendo, aconteceu primeiro na China, depois aconteceu na Itália, onde a gente teve já uma grande tragédia que aconteceu no mês passado e que agora que estão diminuindo o número de vítimas diárias. Aconteceu na Espanha, acontece nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil, e mesmo assim tem pessoas que duvidam da capacidade de da capacidade letal desse
microscópio inimigo. Bom, eu sei que... Eu não sei, na verdade. Eu imagino algumas coisas aqui. Aí eu tento imaginar, em relação a você, como seria se lá nos idos anos de 1985, quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 15 anos, 85, 86, 87, como seria a minha vida se eu tivesse que ficar em casa, né? E assim, a gente sabe que essa doença, a Covid-19, ela é uma doença que ataca principalmente os mais velhos, mas isso não significa que os mais novos, que já têm algumas dificuldades de saúde ou que enfrentam alguns problemas de saúde, eles também não sejam duramente atingidos por essa doença. Mas a gente sabe que sim, as pessoas mais vulneráveis nessa doença são os mais velhos e aqueles que já têm algum tipo de enfermidade, principalmente aquelas ligadas às doenças do coração, doenças respiratórias e a diabetes. A gente sabe disso, mas isso não significa que os adolescentes estão imunes, né? Então, assim, e você está fazendo a sua lição de casa? A sua lição de casa principal agora não é história, não é biologia, não é língua portuguesa. A sua principal lição de casa é manter-se vivo. Como eu, e como qualquer outro brasileiro, qualquer outra pessoa desse planeta, está tentando fazer ao ficar em casa. Isso não é uma coisa do Brasil. Isso não é uma coisa da Espanha. Isso não é uma coisa da Itália. Isso é uma coisa do mundo. E são pouquíssimos os líderes mundiais que têm um discurso parecido como esse que a gente encontra no presidente da República do Brasil. São pouquíssimos. Dá para contar nas mãos, nos dedos de uma mão. A outra grande parte do mundo está dizendo: a gente precisa ficar em casa. Na matéria de preservação da vida, da sua e dos seus, você tem feito a lição? Você tem se esforçado em fazer lição? Você tem compreendido a necessidade de você ficar em casa? Você que é adolescente, que a gente sabe que muitas vezes a grande parte dos adolescentes, segundo o que diz os próprios cientistas, eles não vão ter sintomas muito graves. Grande parte. Mas você pensa nos seus? E se pensa? E se não dá? Como é que vocês têm feito? Tem buscado alternativas? Tem alcançado soluções? Eu acho que esse é um momento que deve ter uma união de todos para que a gente possa enfrentar junto. A gente não consegue enfrentar sozinho isso tudo. É importante que você, junto com os teus, junto com a comunidade, com a escola, com os seus professores, que a gente consiga buscar soluções para que a gente possa enfrentar tudo isso junto. E que os prejuízos de vidas não seja algo como uma tragédia. Que não seja algo com uma coisa que como povo a gente não suporte. Querido aluno, querida aluna, o que a gente vive agora vai estar nos livros de história. Assim como, veja, lá na República Velha, vocês lembram que eu falei da revolta da vacina com vocês? Né?
de pessoas que se revoltaram porque o governo decretou que era obrigatório tomar uma vacina. Então, da mesma maneira que naquela época existiam pessoas que não tomavam vacina porque não entendiam que era uma vacina. Imagina, a pessoa falava: nossa, a gente vai colocar um vírus dentro de você e esse vírus que a gente vai colocar dentro de você vai fazer com que você fique imune à doença. Hoje em dia as pessoas não entendem muito bem isso, mas hoje em dia as pessoas têm lá na cabeça, lá, não, a vacina é uma coisa boa, tem que tomar vacina. Não entende por que toma vacina, não entende como é que ela funciona. A maior parte das pessoas não entende como a vacina funciona, mas toma a vacina porque sabe que todo mundo sabe que a vacina ela nos deixa imune a algumas doenças. Bom, nessa época aqui é o início das vacinas. A gente está começando a falar de uma nova técnica que procura fazer com que as pessoas não fiquem doentes. Mas as pessoas não sabiam disso. Então, lá em 1904, quando aconteceu a revolta da vacina no Rio de Janeiro, e essa revolta popular, que é estudada hoje, que está nos livros de história como esse que eu mostrei para vocês, a história, esse livro, essa revolta, ela aconteceu por conta de que as pessoas não entendiam. E é claro, tinha muita, mas muita fake news. Ou você acha que fake news é uma coisa de agora? Não, fake news é uma coisa que sempre acompanhou a história. O que é fake news? É uma informação mentirosa. É uma informação, aliás, é uma falsa informação que causa confusão na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, por que tem uma galera que não acredita que a Covid-19 é muito mais do que uma gripezinha? Porque existem autoridades no país e pessoas famosas que estão na televisão que ficam dizendo que não passa de uma gripezinha. E isso causa confusão. Isso desinforma. Isso é um desserviço. Isso é uma coisa que atrapalha muito e que põe a vida das pessoas em risco. Volto a dizer que eu sei que muitas pessoas não têm condições de parar. Muitas pessoas ainda não sequer conseguiram o auxílio emergencial. É esse auxílio emergencial que deveria ter sido pago há muito tempo atrás, lá no começo da pandemia. E um governo que se fosse competente, ele já estaria se preparando para isso. Porque, veja, é claro, por que tem um monte de gente que não recebeu? Por que tem um monte de gente que está em análise? Porque tudo isso precisa de um sistema operacional. Precisa lá de computadores, precisa de pessoas, de analistas, precisa de um programa que pague, que mande o dinheiro para a conta das pessoas, etc. E tal. É muito complicado. Então, o que um governo competente faria? Ao invés de se envolver em discussões políticas a respeito da doença, eles deviam se envolver em relações práticas para ajudar o povo a manter-se em isolamento. Então, o auxílio emergencial é para isso. E eu sei que muitas pessoas ainda não receberam esse auxílio. Muitas pessoas ainda sequer tiveram condições de se inscrever, de fazer os cadastros. Por conta de quê? Por conta de uma incompetência do governo que nós estamos vivendo. Isso é república. Nós temos um governo, o presidente, seus ministros. São essas pessoas que são responsáveis para amparar os cidadãos. A existência, o motivo e o objetivo da existência do Estado é amparar, dar condições de vida ao cidadão, à cidadã. Bom, a gente tem memes na internet que você encontra que fala assim, porque agora o curso de História do Brasil vai passar de 4 anos, o curso de História vai passar de 4 anos para 10 anos, para que os historiadores consigam explicar daqui a 100 anos o que foi esse período que nós estamos vivendo. Esse período, além de o Brasil, enquanto nação, enquanto povo, está enfrentando uma pandemia, nós já estávamos enfrentando
um, um problema na área econômica. Então nós tínhamos milhares de pessoas desempregadas e outros tantos milhares de pessoas que estavam vivendo do que? Da informalidade. Pessoas que não têm carteira assinada, pessoas que não têm seguridade de emprego. E agora nós estamos vivendo uma crise política. Então nós temos 3 crises acontecendo. Nós temos 3 enfermidades no país. Nós temos uma enfermidade sanitária, que é a Covid-19, o coronavírus. Nós temos uma crise econômica, que já vinha antes do corona chegar. E nós temos uma crise política criada por um governo que a cada dia nos surpreende com uma notícia. Bom, enfim, você já sabe. É isso. A nossa aula de hoje, ela também agora, eu gostaria, assim, tudo isso foi para dizer que tudo que a gente vai viver para frente agora, a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo e você está aprendendo também. Então, agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se bem que essas informações eu vou colocar por escrito, tá? Para que você não se perca lá no que você tem que fazer, no que eu estou pedindo, tá bom? Não fica muito bravo comigo, não. Vou tentar pegar leve, tá? Porque como da mesma maneira que tudo é novo para vocês, para mim também é muito novo. Bom, primeira coisa, missão. O que vocês têm que fazer? Então, para que eu possa saber que vocês estão assistindo as minhas aulas, estão assistindo as aulas de história, é importante vocês se comunicarem comigo. Então, você vai salvar o meu número. Salva o meu número aí. Salva. Isso, põe lá, professor Ednei, História. E aí você vai mandar para mim uma mensagem com teu nome. Isso, teu nomezinho. Você vai colocar o teu nome lá. Oi, professor. Bom dia. Aqui é a Jucicleia. Aí você saber que a Jucicleia assistiu minha aula, tá atenta, etc e tal. E eu vou lá colocar presença para a Jucicleia. E aí, então, daí pode ser o Vanderlei. O Vanderlei manda lá para mim. Bom dia, professor. Aqui é o Vanderlei. Lembra de mim, né, professor? Então, tô mandando uma mensagem para a senhora aí, tal, que eu tô aqui assistindo essas aulas. Tá bom, Vanderlei? Então vamos anotar lá, o Vanderlei vai estar lá comigo, lá, anotar a presença, etc e tal. Então, por favor, mande para mim um oi com o seu nome, para que eu possa... Ah, por que com o seu nome? Para que eu possa ver o seu nome e salvar também o seu número, tá bom? E todas as atividades que eu colocar para você fazer, você não vai postar nada no grupo do nono ano. Nada. Não poste nada no grupo do nono. Tudo que for de história, você manda direto para mim. Perguntas de história? Vai direto para mim. Então, salve meu nome lá. Salve meu número, melhor dizendo. Salve meu número dizendo lá, professor de história, Ednei. E cada dúvida, toda atividade que eu pedi fotinho para você mandar foto para mim, que você fez, que você pesquisou e etc e tal, por favor, mande no meu privado, no meu número privado. Tá certo? Combinado? Bom, e assim, respira, tenta ficar calmo, tenta ficar em casa, se cuida. A gente sabe que é um momento de dificuldade para todas as pessoas. E eu também sei que tem pessoas que passam por mais dificuldades. Então, assim, se você tá aí me ouvindo e de alguma maneira precisar desabafar, falar alguma coisa, precisar de ajuda, eu não sei se eu posso ajudar, mas eu posso tentar, tá bom? Então, de alguma maneira, você pode contar comigo também, como eu também posso contar com outras pessoas na minha vida que eu conheço. Então, né, às vezes eu preciso de alguma coisa, preciso de ajuda, então tem nossos amigos, tem aquelas pessoas próximas que a gente pede ajuda. E é claro que às vezes a gente pede ajuda para uma pessoa e a pessoa não tem condições de nos ajudar. Mas às vezes tem, tá? E então, quero dizer aqui que se estiver passando, enfrentando uma dificuldade e quiser falar, desabafar
Estou disposto a ajudar. Não sei se consigo, mas estou disposto. Tá bom? Bom, então recapitulando. Missão. Professor, bom dia. Assisti sua aula. Vi lá seu vídeo de 30 e tantos minutos que você falou que ia demorar só 20 minutos. Beleza? Então faça isso. Segundo, põe lá o seu nome, dá um bom dia, escreve seu nome para que eu possa salvar o seu nome. E depois eu quero que você faça uma breve pesquisa a respeito do que? Da revolta da vacina. Uma página. Eu quero um resuminho assim, eu quero que você encontre, vá lá na internet e você vai colocar lá revolta da vacina. E aí você vai descobrir quais são os personagens principais dessa revolta da vacina. E você vai descobrir, sabe sobre quem? Um cara chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz era um médico que formou-se lá na França, lá. E esse cara, ele foi ameaçado de morte. Sério, ele foi ameaçado de morte porque ele queria salvar a vida das pessoas. Então é muito parecido com o que está acontecendo agora, né? Então, por exemplo, você tem um monte de gente na política brasileira que está sendo ameaçada de morte porque defende o isolamento social. Então, lá em 1903, o Oswaldo Cruz foi ameaçado de morte. E ele sabe o que ele disse? Ele falou assim, olha bem, se eu não conseguir diminuir os casos de febre amarela do Rio de Janeiro, vocês podem me fuzilar. Ele falou isso, é verdade, está lá nos anais da história. Então, eu quero que você faça uma pequena pesquisa de uma página, você vai escrever lá um resumo de uma página sobre a revolta da vacina que aconteceu no período que a gente está estudando, que é a República Velha. E eu vou deixar aqui, depois desse vídeo, eu vou deixar 2 vídeos, tá bom? De professores profissionais nessa coisa aí, de fazer vídeo com edição, etc e tal. Eu vou deixar para que você possa assistir esses 2 vídeos. Tem um que é muito legal, que é um professor chamado Eduardo Bueno. Cara, esse cara, ele é engraçado. Vocês vão gostar da aula dele. Acho que dá 10 minutos, tal. E aí eu vou deixar esses vídeos para que você possa assistir e te ajudar na pesquisa que você vai fazer a respeito da revolta da vacina. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para que a gente possa ter um paralelo entre o nosso presente, que nós estamos vivendo, o presente da pandemia do coronavírus, da Covid-19, e a pandemia da influenza A lá, da gripe espanhola, lá do século XX, do começo do século XX, lá de 1918. Feito. Alguma dúvida? Bom, se tem alguma dúvida, você tem aí um tempinho para que você possa mandar para mim no meu particular, no meu privado aí, no meu número privado, esse que você já salvou, você mandar alguma dúvida para mim. Essas são as nossas 2 primeiras aulas virtuais de história do 9º ano. Foi uma alegria estar com vocês. E essa aqui é a sala da minha casa, tá? Então sejam bem-vindos à sala da minha casa, tá? E espero que vocês gostem e que não tenha sido muito cansativo, tá bom? Prometo que da próxima vez vou caprichar mais. Forte abraço para todos e para todas. E logo vai passar, tá bom? E logo a gente vai estar junto de volta. Salve, salve geral!